Será que Os Estranhos capítulo 2 conseguiu superar o primeiro filme? Ou será que foi só mais uma sequência sem graça? Só mais uma sequência sem graça, não superou o primeiro filme. Acabou o vídeo. Tchau! Os Estranhos capítulo 2 começa de um jeito muito mais interessante que o primeiro, isso é fato. A sensação é de que finalmente veremos algo muito melhor que o capítulo 1. Só que esse começo que parecia promissor se perde rápido. O diretor ele até tentou melhorar a sequência, né, depois da repercussão negativa que teve o capítulo 1, mas não foi isso que aconteceu. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E olha, já comenta alguma coisa aqui nesse vídeo, nem que seja um emoji, porque cada interação faz a diferença. E também já vai olhar o nosso Instagram, que tem várias coisas do universo do cinema pra você se atualizar. Ah, e mais um aviso, esse vídeo aqui tá cheio de spoilers, então cuidado. Logo de cara a gente vê Maya acordando no hospital depois de tudo que passou no primeiro filme, e ela ainda descobre que o noivo dela morreu. Aí a gente pensa, beleza, agora vai. Só que não, a médica ou enfermeira, porque a gente não lembra o que ela é, e um policial que estão ali acolhendo a Maya, eles poderiam falar o que tava acontecendo ali, o que tava rolando, já que eles eram da cidade, só que eles simplesmente ficam pra ela: ah, passou, querida. Tudo bem já. E a tal da Tamara? Cara, esse é o maior mistério que a gente queria saber, quem é a tal dessa menina. E quando a gente acha que finalmente vai entender alguma coisinha, quando a Maya pergunta pra médica barra enfermeira quem é a tal da Tamara, ela não responde quase nada. E tipo assim, ela sabe alguma coisa, mas ela não fala. É, ela fala que, sei lá, uma lenda da cidade, uma história de terror da cidade, e aí tipo, tá, e aí? Fica por isso. E assim, gente, a expectativa pra esse filme é que eles trouxessem algumas respostas, já que o primeiro deixou várias em aberta, e não é isso que eles fazem. Eles jogam alguns diálogos completamente desnecessários, como esse, onde a gente poderia entender um pouco mais sobre a história e a gente acaba não entendendo. É, eu acho que eles estão guardando tudo pro terceiro filme. Só que assim, pra quê? Pra que tem 3 filmes? Parece que é 2 filmes de enrolação e o terceiro vai ser a grande revelação, e eu tenho certeza que vai ser uma porcaria. Vai ser uma porcaria. Nem vai ser um grande filme. Como que eles vão explicar tudo que eles apresentaram nos 2 filmes no terceiro, se no segundo eles não conseguiram colocar nada? Mas olha, realmente ele é um pouco melhor que o primeiro filme, até porque a parte estética dá pra ver que ela tá com um pouquinho mais de cuidado. As filmagens têm cortes mais pensados, o suspense visual funciona em alguns momentos e os ângulos de câmera realmente chamaram a nossa atenção. É aquele tipo de detalhe que, se você reparar bem, dá pra ver o quanto eles trabalharam melhor aqui nesse filme do que no filme anterior. Então, se de um lado o roteiro tava ali se perdendo, pelo menos essa parte técnica tava indo um pouco melhor. Mas isso não garante que o filme foi um grande mousse, nossa, uau, que incrível. Não, ele pra mim continua a mesma porcaria que o primeiro. A Maya aqui continua sendo o foco central do filme, porém ela não é tão explorada quanto deveria. A personagem até tem um bom potencial, mas assim, ela não é explorada. E eles perdem a mão não apenas nela, mas no filme como um todo. Os personagens secundários aparecem só pra dar mais uma morte aqui e ali. Até os próprios mascarados ficam meio jogados na história. Agora, vocês se lembram que um dos maiores problemas do primeiro filme era justamente aquelas decisões burras dos personagens, que são coisas que você fala, como que eles foram capazes de fazer algo desse tipo? Nesse filme aqui, isso ainda acontece, mas um pouco menos. Mas tem um detalhe importante a mencionar, né? Acontece um pouco menos porque aqui só tem a Maya. Não tem o namorado dela mais, então assim, é por isso que fica um pouco menos. Logo no começo, a Maya já toma algumas decisões e você fala, pô, é muita burrice isso. Obviamente a cena não é assim como a gente fez, mas é praticamente isso, porque ela acaba esquecendo o celular e aí o filme foca, né, o celular ali deixado de lado, e aí eu até falei pra ele, eu falei, ela vai perceber em algum momento que ela tá sem celular, só que assim, ela não se toca, eu não senti em nenhum momento do filme ela tipo, cadê meu celular? Ela não sente falta do celular. Então pra que eles mostraram que ela estava com o celular se ela não sentiu falta dele? Não faz sentido essa cena. E depois, pra piorar, o celular volta magicamente pra ela, porque aí aquela enfermeira barra médica encontra o celular e devolve pra ela, tipo, achei no achados perdidos. Não precisava, sabe? Ela poderia estar com o celular o tempo todo, que ia ficar menos feio. Eu entendo os filmes de hoje que tem que dar um porquê das coisas, né? Porque hoje a gente tem muita tecnologia, todo mundo tem um celular. Então assim, como é possível que a menina não vai estar com o celular?
Só que assim, dava pra fazer. Nesse ponto, neste filme, nesta situação, dava pra fazer. Mas já que eles fizeram esse foco dela esquecendo o celular, por que então não enfiaram uma cena dela, mesmo que seja tosco, dela, tipo, nossa, cadê meu celular? Não, ela não liga pro celular, gente. Tipo, ela deixa lá, parece que ela que deixou de propósito. Tipo, não quero. Até porque quando ela pega também, do nada o celular fica sem sinal. Final do mundo tem sinal. Lá onde a minha avó mora, nos cafundé, onde Judas bateu as botas tem sinal. E onde a Maia tá, não tem. Porque os estranhos, eles controlam até a tecnologia do local. Ah, e esse filme me irrita nisso também, tá? Porque a gente já falou isso no capítulo 1, que aqui os estranhos, eles são praticamente sobrenaturais. Eles aparecem num local, depois eles estão em outro. E nesse filme aqui, a Maia faz isso também. Porque tem uma cena no começo do filme onde a Maia tá numa salinha ali do hospital, ela tá ali tentando despistar o mascarado, aí ela baixa, aí a câmera vira e quando mostra ela tá do outro lado da sala. Ô, gente. Não é. Atrás da porta, dentro de um quartinho. Ô, gente, não. Tipo assim, escolham, é sobrenatural ou não é? Mas voltando pra questão do celular, né? Esse tipo de escolha tira um pouco da imersão. Porque ao invés de você sentir medo junto com ela, você fica pensando, gente, mas é sério isso? Eles não pensaram em nada melhor? Bom, e como a gente disse, o problema não é só ela. Os personagens secundários também não tem função nenhuma. O próprio policial e a médica / enfermeira, a gente acha que eles vão ter um destaque ali maior, que eles vão de repente ajudar a Maia ou contar alguma coisa pra ela, mas não, eles logo perdem a função, não tem história nenhuma, nenhum desenvolvimento. Eu fiquei com a sensação que esse roteiro ficou enfiando um monte de personagens só pra ocupar espaço, assim. Parecia que a gente tava vendo um monte de sketch. Mas você sabe por que fizeram isso, né? Pra que a gente fique tipo, nossa, será que esse é o mascarado? Será que esse é o mascarado? Só que assim, gente, eu não tô nem aí. Não, e aí eles simplesmente esqueceram os mascarados principais, né? Em muitos momentos eles são esquecidos. Sem falar que uma das mascaradas já é revelada no começo do filme, né? Não tem suspense nenhum. Ai, gente, olha. Desculpa, eu não sei quem falou que esse filme tá um pouco melhor ou muito melhor, ou nossa, assim, é muito bom porque... A gente não concorda com quem achou esse filme muito melhor do que o primeiro, porque pra mim ele é o mesmo nível. Ele melhora em algumas questões, como a gente disse, mas isso não quer dizer que ele se tornou um filme bom. Mas voltando, quando a Maia percebe no hospital que ela tá sendo perseguida de novo, ela foge e aí é só ladeira abaixo. O filme vira praticamente uma perseguição sem sentido, sem propósito, só correria pra lá e pra cá. A médica / enfermeira até tenta ajudar a Maia também, levando ela pra casa dela, ela dá uma carona pra ela, e é o momento onde entram mais 2 caras dentro do carro. Você acha que vai ter alguma coisa, né? E adivinha? Também são personagens completamente desperdiçados. É incrível como esse filme cria figuras que poderiam enriquecer a trama e simplesmente não faz nada com eles. E a Maia continua tomando decisões burras. Nessa parte do filme, ela começa a ficar desconfiada de que algum deles ali poderia ser um dos mascarados, e a melhor coisa que ela pensa se fazer é se jogar do carro em movimento. E aqui... é válido dizer que é mais uma cena que assim, eu não sei como que ela conseguiu fazer isso, foi uma filmagem completamente tosca, tipo, péssima. Ela passa por cima do cara, o cara não segura ela, ele faz tipo, pode ir, fica à vontade. Ai, gente. Abre a porta... Você já tentou passar de um lado pro outro quando tem alguém dentro do carro? Não dá pra fazer isso. Quem dirá se jogar do carro assim, tipo, não faz sentido essa cena. E sem mencionar que assim, no momento que ela entra no carro, onde tá só a médica / enfermeira e uma outra moça dentro do carro lá com ela entra num choque, porque ela fica suspeitando que aquilo ali tá estranho, então ela começa a chutar a porta do carro e fala, deixa eu sair, ela fica desesperada, e aí ela se acalma e ela continua seguindo. E aí quando entram os 2 caras dentro do carro, que eles são muito mais suspeitos aparentemente do que as 2 mulheres que estavam ali com ela, aí ela só fica lá travada assim, e aí eu fiquei tipo, era pra agora ela tá surtando, era pra, na hora que eles tivessem vindo da direção do carro, ela já poderia ter saído. Aí ela fica... porque ela tem que se jogar do carro em movimento, entendeu? Pra ser um Tom Cruise. E pra variar, depois disso, continuam aparecendo cenas que simplesmente não fazem sentido nenhum. São momentos que quebram totalmente o ritmo do filme, que não serve pra mostrar nada demais. Um exemplo disso, tem uma cena dela em que ela tá lá no meio da floresta, perdida, que ela para pra costurar o próprio corte que tá aberto. Tipo assim, gente, a gente não entendeu. É pra quê? Pra mostrar sangue? Porque não precisava. Acho que eles quiseram colocar um gore no filme assim, só que, eu achei super inútil essa cena. Outra cena é ela lá na floresta, ela acende uma fogueira, né? No meio do dia, como se ela não tivesse sendo perseguida por 3 pessoas, tipo, vou botar uma fogueira aqui. Não, e aí vai vir gente falando, tipo assim, mas ela tava com frio. Gente, num momento como esse, você não tem nada. Vocês já pararam pra pensar? Imagina a Sidney sendo perseguida pelo Ghostface, falando assim, sei lá, vou fazer um chocolate quente agora. Mas calma, meus amigos, vocês se lembram que a Maia é vegetariana? Pois é, o filme parece querer brincar com isso, só que de uma forma bizarra. Os mascarados soltam um javali pra ir atrás dela, e pra se defender, já que ele tava ali tentando matar ela tem que matar o bicho. E aí você pensa, ok, ela é vegetariana, então pra ela vai ser muito mais difícil. Então, de repente, o filme vai explorar um pouco
pouco mais desse lado. Só que não, ela mata super tranquila, ela caga pra aquilo, ela não fica mal com aquilo. Ou seja, é apenas uma cena jogada, sem falar no CGI péssimo que aquele javali tem, né? E lembrando que o filme passou por refilmagens e alguns ajustes. E aí eu fico me perguntando, o que era antes de ser um javali? Não, essa cena provavelmente foi colocada depois, foi uma cena gravada depois, e assim, eu fico... Gente, onde que eles tiraram essa ideia? Por quê? E assim, eles podiam ter explorado o fato dela ser vegetariana, sei lá, de repente ela teria que se alimentar daquele animal pra poder sobreviver ali no meio da floresta. Só que não, eles não fazem nem isso, ela só mata o animal, caga pra isso. E assim, gente, ela caga tanto pra aquela situação que eu nem lembrava que ela era vegetariana. Na hora eu assisti, eu fiquei tipo, tá, e daí? Aí a Vitória falou, lembra que ela é vegetariana? Aí eu falei, caraca, ela vai ter que se alimentar do animal, vai ser bizarro. Não, né? Não, o mais bizarro é que depois dessa cena, você ainda acha que ela vai ficar na floresta, de repente, e neste momento ela consegue sair da floresta. Assim, qual foi dessa cena? Não, e repito, gente, realmente, ela é uma pessoa vegetariana, é um passo muito mais difícil que ela teve que fazer ali, só que eles não construíram isso. Eles só fizeram a cena e, tipo, cagaram pra essa informação, tanto que ela nem liga. Ela só mata o animal, tipo, levanta e vai embora, tipo... Mas um dia normal, né? E assim também, né? O filme deixou bem jogado que ela é vegetariana e falou só no primeiro filme, tipo... E agora cagou. E aí, tipo assim, tanto que, tipo, você nem lembrava. Muita gente não vai nem lembrar. Bom, no decorrer do filme nós temos mais do mesmo, nada de história, porque nada acontece, não tem história. É a Maya tentando fugir e os mascarados tentando matar ela. É a mesma coisa do primeiro filme, só que aqui ela tá sozinha. Aí ela finalmente encontra uma casa e ela descobre que é daquela médica barra enfermeira que tava tentando ajudar ela. E lá ela conversa com um dos caras que parecem ser suspeitos. E a gente acha que ela vai entender um pouco mais da história e a gente também. E ela até descobre um pouco, ela entende que isso aí já havia acontecido com outras pessoas também. Só que é só isso. Os diálogos são curtos, são inúteis, são super, tipo, idiotas. Pra que esses diálogos? E assim, também não é uma grande descoberta, porque se você assistiu o primeiro capítulo, você sabe que isso já tava acontecendo na cidade. Ela sabia já! A sensação é de repetição, nada evoluiu muito, nada ganhou mais camadas. É aquilo, né? Parece que o filme foi feito mais pensado em dinheiro do que qualquer outra coisa. O diretor, ele até tenta misturar algumas cenas de perseguição com momentos mais calmos, mas assim... não faz diferença. O que era pra ser mais intrigante, pra trazer mais história, pra que o terceiro filme fosse mais interessante, ele não traz nada. É diálogo vazio, é história sem história nenhuma, não tem nada. Eu odeio o filme dublado. Tivemos que assistir dublado. Mas espera, isso não é um problema, pois o filme não tem falas. Quando tem diálogo, o diálogo nem precisava estar lá. E é muito rápido, realmente. É um filme... Parece aquele filme lá, Ninguém Vai Te Salvar. Eu nem lembrei que a gente tava vendo dublado. Eu acho que até nos momentos que ela tá gritando, é a própria atriz mesmo. É, eles nem dublaram o grito, é verdade. Bom, e aí quando o suspense finalmente aparece, até que dá certo em alguns momentos. Mas ele logo perde o fôlego porque as cenas são óbvias e fracas, não tem impacto e não seguram nada. O público espera pra uma continuação, né, que a história avance em algum sentido, ou na maneira em que os assassinos perseguem as vítimas. Mas não, aqui eles permanecem estáticos e a história não avança em absolutamente nada. E sabe o que eu achei bizarro também, que é uma coisa que me incomodou no filme? Eles não conseguiam decidir se esses mascarados eram pessoas que iriam perseguir ela assim, freneticamente, loucamente, ou se eles são assassinos Michael Myers. Tinha momentos que eles estavam apenas caminhando atrás dela e tem momentos que eles saem correndo que nem maluco. E aí eu fiquei, pô, decide qual dos dois eles vão seguir, sabe? Porque, pra quem não se lembra, o filme de 2008, a perseguição ali é muito mais psicológica do que qualquer outra coisa, porque eles não correm, eles vão caminhando. É mais uma questão de, assim, primeiro torturar a vítima e depois você fazer o que queria fazer. Já nesse filme aqui, eles... tem essas contradições, às vezes corre, às vezes não, às vezes quer pegar, às vezes não quer. E aí eu fiquei tipo, por que isso tá acontecendo? Tipo, por que eles escolheram fazer desse jeito? É algo que não me agrada não. Não, é mais um erro, né? Porque é sobrenatural ou não é? E aí, tipo, é uma pessoa que realmente vai correr pra matar logo a menina ou não? Só quer brincar com ela? Não dá pra entender. Nesse próximo capítulo, eles tinham prometido trazer mais do passado dos estranhos e explicar um pouco mais dessa galera. No começo do filme, eles até jogam alguns flashbacks dos dois mascarados quando eles eram crianças. E eu e a Bia, a gente ficou, caraca, que legal. A gente vai entender um pouco mais deles, ou da caceta da Tamara. Mas a verdade é que a história é tão boba que nem dá pra entender onde aquilo vai terminar. O filme praticamente termina do nada, sem explicar porcaria nenhuma. E no clímax do filme, quando a Maya tá finalmente quase conseguindo sair daquela cidade, porque ela roubou uma ambulância, uma mascarada tá ali dentro tentando matar ela. E a brilhante ideia que a Maya tem pra aquilo parar é fazer a ambulância capotar. E aí a ambulância capota, a mascarada morre e a Maya foge. Não, eu nem entendo a capacidade dela de toda vez que ela tem um carro acontecer alguma coisa e aí ela não pode sair da cidade. Gente, é verdade, ela roubou acho que uns 4 carros nesse filme e ela não conseguiu nenhuma vez sair dessa cidade. Ela tá em From.
sabe? Ela vai... Bom, e nesse momento que uma das mascaradas morre, a gente descobre finalmente a identidade dela. Ela é a Shelly, a garçonete do primeiro filme que levou Maya e Ryan até a casa onde tudo começou. Só que assim, como a gente disse, já é revelado isso no começo do filme, e aqui, tipo, não tem uma grande revelação, apenas vai contribuindo com os flashbacks relacionados a ela e ao mascarado que a gente vai contar agora. Isso porque a gente vê eles no passado, já que eles se conhecem desde criança, e a Shelly, ela acaba matando uma garota chamada Tamara porque ela tinha ciúmes do menino com a Tamara, entendeu? E aí, pra nos espantar um pouco mais, ele acaba aprovando a atitude dela. Então, assim, uau, que incrível. A Tamara era uma garota que ela tinha ciúmes? É isso? Quando criança. Quando criança que ela matou? 5 anos. Aí até hoje ela tá, a Tamara tá aqui? E por que quando ela mata a Tamara, ela fala, a Tamara tá aqui? Ela não fala um negócio desse? É verdade. Ela fala alguma coisa assim e eu não entendi. Tipo, ela vai matar a Tamara daqui? A Tamara assim pra cara dela. A nossa querida dublagem. Será que a gente não entendeu? Ai, olha, eu não sei, mas esse filme é... Eu acho que a gente não entendeu, porque eu me recuso a acreditar que é isso. Bom, mas aí a gente vê também que no momento em que ela mata a Tamara com uma pedrada na cabeça, o mascarado vai lá e faz uma carinha no sangue da Tamara. E essa carinha é exatamente a cara que aparece em um dos caras que moram com a médica / enfermeira. Ou seja, provavelmente ele é o cara que está por trás do mascarado de saco na cabeça, né? Então, como eu disse no começo do vídeo, esse terceiro filme tem que ser brilhante, porque ele vai fechar e vai finalmente concluir essa história. Mas eu não acho que vai acontecer isso, eu acho que vai ser uma porcaria igual. A merda de tudo isso é que já tá tudo gravado, né? Foi gravado tudo junto. Então, assim, se o primeiro for ruim, era meio óbvio que os outros seguiriam o mesmo caminho, assim. E passou por regravações, era pra ser bom. Porque o diretor viu, falou, mano, a galera não gostou do primeiro, eu vou regravar algumas coisas do segundo e do terceiro pra ficar interessante. E ficou estranho. Eu fico me perguntando, o que era a primeira versão, então, do capítulo 2? De repente era melhor, né? Vamos esperar a versão do diretor. Tô ansiosa. É. No final do filme, a gente tem umas cenas pós-créditos ali, que na verdade nem é tão pós-crédito, né? Porque logo quando acaba, a gente vê ali a Maya, ela mata outra mascarada, aí tem umas cenas da cidade, umas cenas de uns personagens que eu nem sei quem é, porque eu acho que vai aparecer na parte 3. E tem outras cenas também, tudo muito jogado igual o capítulo 2 foi. É basicamente o que vai acontecer no terceiro filme, só que assim, ninguém quer saber. Com tudo isso, nós vimos muitas pessoas dizendo que esse filme é muito melhor que o primeiro filme. E assim, a gente concorda em um certo ponto, porque como a gente disse, tem algumas coisinhas que se destacam. Porém, a gente não vai afirmar isso pra vocês com todas as palavras, porque senão a gente tá garantindo pra vocês que esse filme é bom, e ele não é. Ele não é um filme bom. É, realmente, ele tem algumas coisas melhores do que o primeiro filme, porque qualquer coisa é melhor que aquela bomba. Você quer minha opinião? Se você vai no cinema assistir esse filme e gastar o seu dinheiro, não vá. E se bobear, eu te falo pra nem assistir nos streamings também. Bom, conta pra gente se vocês vão assistir esse filme, até porque assim, às vezes o filme é tão ruim que a gente fica curioso pra assistir. Então vai que gerou algum tipo de curiosidade em vocês. Então conta aí pra gente nos comentários. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!